E o ataque russo à Ucrânia chega ao seu 13º dia, com milhares de vítimas e mais de 2 milhões de refugiados deixando o país. Ontem foi realizada a terceira reunião entre os países, mas seguimos sem perspectiva de um cessar-fogo. A Rússia, no entanto, finalmente apresentou de forma objetiva suas condições para encerrar a guerra com a Ucrânia. Para analisar a situação atual, nós vamos conversar agora com a professora de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Denilde Oliveira Rousaker. Bom dia, Denilde, tudo bem? Dia, bom dia. Denilde, as condições apresentadas pela Rússia são a rendição da Ucrânia, mudanças constitucionais para garantir que o país nunca irá aderir à OTAN ou à União Europeia, reconhecimento da anexação da Crimeia pela Rússia e a independência das repúblicas de Donetsk e Lugansk. Como a senhora avalia essas exigências? Agora existem condições mais claras para uma negociação? Olha, apesar de ter colocado no papel, né, ter deixado claro quais são as exigências, até então estava muito mais nebuloso, ainda elas não criam um canal para avanço da negociação, porque dificilmente a Ucrânia, e da forma como o presidente Zelensky e também a resistência da população ucraniana não indica que essas condições, especialmente a reconhecimento da Crimeia, reconhecimento da independência das regiões separatistas, possam estar dentro e colocada como possíveis de serem aceitas. Mas já é um avanço, mesmo que pequeno, para o processo de negociação. E manter as negociações também é um sinal de que essas conversações podem se ampliar. Mas, por outro lado, como a Rússia continua tendo fortes bombardeios, ainda tendo pouca flexibilidade para a saída dos civis, das áreas que estão sendo bombardeadas, isso coloca muitas dúvidas sobre, de fato, o quanto as negociações vão avançar nesse curto prazo de tempo. E, embora os termos apresentados pela Rússia não incluam nenhum outro território, a campanha militar no sul e no leste da Ucrânia parecem ter uma tentativa de acabar com a saída da Ucrânia para o mar, além de garantir uma ligação por terra ali entre o Donbás e a Crimeia. Essa movimentação da Rússia pode ser uma carta na manga para usar nas negociações? Que seria o objetivo de tentar conquistar essas cidades ali entre o sul e o leste do país? São cidades estratégicas, né, do ponto de vista geopolítico. A Rússia dominaria a parte sul e com isso a saída para o mar, e aí isso seria, do ponto de vista estratégico, muito, muito importante e relevante para a Rússia. E seria uma perda muito grande, né, se pensar que são principalmente Odessa, que tem um porto muito importante para a Ucrânia. Então, de certa forma, a gente está vendo aí uma forma de ampliar a barganha. Então, por isso também que a cautela quanto às posições russas e qual é, de fato, o interesse russo nessa negociação. Agora, aparentemente, pela forma como está sendo feita, as frentes de combate, o objetivo de fato da Rússia é chegar em Kiev e, com isso, fazer uma ação e aí sim ampliar a sua capacidade de barganha negociando a rendição e a saída depois de todo o processo de reorganização do governo ucraniano pós-guerra. Professora, essas exigências da Rússia, né, colocar na Constituição ucraniana que o país não vai aceitar nunca participar da OTAN ou da União Europeia ou de qualquer outro tipo de grupo, isso é uma forma bastante ostensiva, né, de invadir a soberania de um país. Algo que os Estados Unidos já fazem há muitos anos, né, das mais diversas formas, seja pela incitação de golpes militares ou por guerra diretamente. Tendo a Rússia também colocando esse tipo de exigência, a China sendo um país ascendente agora a questionar aí o poderio dos Estados Unidos de forma mais incisiva. Isso pode levar a gente a um novo momento de mais países começarem a fazer esse tipo de interferência na soberania de outros? Isso pode desencadear um movimento global nesse sentido?
Esse é o grande temor, de que a gente tenha um desencadeamento de uma nova situação de cenário internacional, em que essas ações passem a ser mais constantes de vários países. Então, e aí a justificativa serem a insegurança levada aos interesses nacionais. Então é um cenário que está sendo colocado, e por isso também as forças europeias e americanas têm sido duras com as sanções com a Rússia, não só para parar ou tentar mudar a estratégia do Putin, mas para sinalizar para o sistema e para sinalizar para outros países de que esse comportamento não seria aceitável. Então é algo que a gente tem olhado e tem visto como uma possibilidade. Agora, se a gente olhar para a China está mantendo uma posição de apoio, mas não explícito à Rússia, e também de preocupação. Não sei se para a China é de interesse que a gente tenha uma situação hoje no sistema internacional de tanta instabilidade. Isso impacta, inclusive, a própria questão doméstica chinesa, mas também a estrutura em que a China estava pensando para o sistema internacional, que é de um equilíbrio entre as potências e de estabilidade para que a gente continue tendo um comércio bastante forte. Então também não é nem interesse dos Estados Unidos e muito menos interesse da China que a gente tenha uma situação de tanta instabilidade e possibilidades de acontecer situações como essa que a gente está vendo na Ucrânia. Os ministros das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e da Ucrânia, Dmytro Kuleba, devem se encontrar na próxima quinta-feira na Turquia. Esse encontro pode ser uma oportunidade de avançar numa negociação mais efetiva para um cessar-fogo, já que são os ministros das relações exteriores? E não seria um bom momento para outros países, como a própria China, como a senhora colocou, que não tem interesse em avanços desse tipo de conflito, para que eles agissem de forma mais incisiva em apoiar as negociações de cessar-fogo? Pode ser, colocar na negociação duas pessoas que têm um papel decisório importante pode levar a um avanço, sim. Acho que isso vai depender de como seguir o conflito. Depende também da forma como Estados Unidos vai agir nos próximos dias com relação à questão do petróleo. Se houver, de fato, um embargo ao petróleo russo, pode ser que isso afete a negociação e, ao contrário, a expectativa de um avanço, a gente tenha mais uma ação mais ainda agressiva e, possivelmente, uma escalada da militar. Então, acho que é um passo, mas ainda existem muitas incertezas com relação ao próprio conflito e a situação atual para a gente avaliar que vai, sim, ter um avanço. E, do outro lado, acho que sim, a China é um ator importantíssimo nesse processo, não só pela aliança que tem com a Rússia, mas por ser um interlocutor importante que pode levar, sim, o Putin para a mesa de negociação e, de fato, conseguir avanços mais duradouros. Então a gente espera que tenha uma posição chinesa, mas tudo vai depender de como vai ser a reação e qual é a escalada que a gente tem do conflito. Professora, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando da guerra, na sexta-feira vazou um áudio do deputado estadual paulista Arthur Duval, do Podemos, despejando misoginia sobre as mulheres ucranianas vitimadas pela guerra, né? Um parlamentar brasileiro indo a um país em guerra zombar das mulheres. Eu queria que a senhora falasse um pouco qual é a situação das mulheres em zonas de conflito, né? Se a situação é grave no geral, para elas é ainda pior, não? Sim, em todos os conflitos, em geral, mulheres e crianças são muito afetadas. A gente tem vários relatos de violência contra as mulheres em situações de conflito, estupro, escravização, mulheres refugiadas que estão em situações vulneráveis, são exploradas sexualmente. Então, a gente tem aí
vários relatos em várias guerras, em vários tipos de guerra. Então, a forma como o deputado fez foi lamentável, acho que deplorável, na verdade, e não deveria nem ter sido cogitado, porque, de fato, ele expôs uma visão que é o que acontece, né, e que o que coloca essa situação dessas mulheres em situações de risco e que mostram aí não só a misoginia, como você colocou, mas também a insensibilidade no momento de fragilidade e de situação em que essas pessoas estão saindo das suas casas de forma forçada, numa situação em que elas não sabem qual que vai ser o próximo passo, o que vai acontecer. Então, a gente só tem a lamentar e a pedir para que haja uma punição séria dentro da Assembleia com relação à posição do deputado. Tá certo. Professora Denilde, eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje e um bom dia para a senhora. Eu que agradeço. Bom dia. Conversamos aqui com a professora de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Denilde Oliveira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.